nós estamos confiando, Senhor, em Ti. Fomos convidados por Ti para olhar para Ti. O Senhor nos colocou no Filho de Deus. E aí onde o Senhor nos colocou, aí desejamos permanecer, Senhor. Precisamos da graça do Teu Santo Espírito. Confiamos todo nas Tuas mãos. Concede-nos permanecer diante de Ti e viver pela Tua graça. Que o Senhor possa com toda a liberdade nos restringir, nos conduzir, nos ajudar. Só declaramos a Ti glorioso e infalível, e nós frágeis nas Tuas mãos. O precioso nome do Teu Filho, nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Bom, irmãos, hoje à noite aqui em São Pedro da Aldeia, e por causa também de algumas perguntas, desejaríamos fazer, juntamente com os irmãos, algumas leituras da Palavra do Senhor, e seria bom que os irmãos menos também acompanhassem em suas próprias Bíblias essas leituras. Quizá façamos algum comentário delas, que vocês têm que crivar através do Espírito. Vocês estão diante do Senhor, e é vossa responsabilidade examinar tudo e só reter o que é bom. Não pretendemos falar de nossa parte humana infalivelmente, somente como um de vocês, pesquisando com vocês e procurando seguir ao Senhor, Sua Palavra, na comunhão do corpo. Nada do que vou falar tem a intenção de ser imposto a ninguém, somente ser considerado abertamente em comunhão com os irmãos. Os irmãos podem discordar ou não, podem tomar o tempo que precisem para examinar diante do Senhor. Somente tenho que, da minha parte, obedecer o melhor que eu posso, esperando diante do Senhor qual é a palavra que Ele gostaria que falasse, e por causa dessas perguntas e também do assunto que iniciamos a vez passada, parece que o Senhor está desejando enfatizar um pouco algumas coisas, e se não estou interpretando mal ao Senhor, gostaria de começar a fazer algumas leituras. Sei que o assunto que vamos a tratar é um assunto longo e também um assunto que tem sido controversial na família de Deus. Não pensamos colocar o ponto final na controvérsia, e tampouco estamos num espírito de briga, senão de pesquisa conjunta, à luz do corpo de Cristo. E por isso é que preferi, mais que todo, ir lendo com meus irmãos. E lendo primeiramente das palavras do Senhor Jesus. Sei que não todas se podem falar ao tempo, algumas coisas com ela se começa, depois tem que se continuar, e seguramente que enquanto estamos lendo algumas frases ou passagens, pode ser que também alguns estemos pensando em outros que ainda não se estão lendo, pode ser que se vá ler depois, tá bem? Então vamos começar por palavras que o próprio Senhor Jesus Ele começou a introduzir aos poucos. E por isso é bom começar por Ele mesmo, posto que nosso Pai falou que seu Filho agrada seu coração.
estes, meu filho, Senhor Jesus, no qual eu tenho contentamento, a Ele ouvir. Então vamos primeiramente procurar ouvir a Ele, vamos procurar naquilo que nos seja possível, chegar às palavras dele sem prejuízos, sino deixar que elas mesmas falem e elas mesmas escrevam nosso paradigma cristão. Porque às vezes nós chegamos com nossos paradigmas anteriores e queremos ler ao Senhor coloreando, colocando cor com nossos paradigmas nas palavras dele. Então é necessário deixar a ele falar como ele falou, receber as palavras da maneira que ele entendeu, procurar entender ele sem pretender que somos os melhores entendedores, somente que sejamos muito sinceros, muito honestos. E se na medida que lemos achamos que nós estamos um pouco tortos em relação ao que está escrito, não vamos torcer as escrituras hacia nós, senão vamos nos endireitar nós em direção às escrituras. Amém? Amém. Gostaria que começássemos considerando no capítulo 13 do Evangelho de Mateus algumas passagens ali. Vamos para lá este Evangelho precioso, capítulo 13 de Mateus. Vamos ver algumas porções. Capítulo 13 de Mateus. Aqui, neste capítulo, existe uma coleção de 8 parábolas. Eu sei que alguns irmãos, quizá com uma boa intenção, quiseram encontrar somente 7 parábolas, porque assim se poderia como acomodar a cidade da igreja, Apocalipse 2 e 3, e às vezes parece de uma maneira forçada, por irmãos sérios e respeitáveis. Eu não sei se estou lendo bem, eu encontro 8 parábolas aqui nos 7. Parábolas que tratam do reino dos céus. A primeira que encontro aqui é a parábola do semeador, uma. Depois vem 2, a parábola do joio. Depois vem a parábola do grau de mostarda, 3. A parábola do fermento, 4. Depois explica a parábola do joio, seguimos em 4. A parábola do tesouro escondido, 5. A parábola da pérola, 6. A parábola da rede, 7. Então, aí no verso 51, depois de falar a parábola da rede, diz: entendeste todas estas coisas? Responderam-lhe sim. Então lhes disse: por isso, todo escriba versado no reino dos céus é semelhante. Aí fala, como falou em todas as 7 parábolas anteriores, que são semelhanças, e aqui coloca uma nova semelhança, a número 8, para fechar este capítulo especial de parábolas, todas elas falando aspectos complementares do reino dos céus. Então dizem: é semelhante a um pai de família que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. Tendo Jesus proferido estas parábolas, incluiu aquela última, dentro dessa expressão, estas parábolas, retirou-se dali.
Eu pessoalmente encontro 8, mas respeitamos os irmãos que encontram 7, está bem, não tem problema nenhum. Vamos a considerar especialmente a parábola do joio inicialmente, por causa do tempo no qual estamos vivendo. Então, esta parábola está narrada inicialmente aí no capítulo 13, de verso 24 a 30, e depois está explicada no mesmo capítulo 13 de Mateus, de verso 36 até 43. Então, vamos nos concentrar primeiramente nesta parábola do joio, chamada assim, e depois vamos a perceber outras coisas. Estamos numa introdução acerca de coisas que o Senhor está introduzindo para nós através das parábolas. Capítulo 13 de Mateus, verso 24. Outra parábola lhes propôs. Já havia proposto a primeira e explicado a parábola do semeador. E havia começado, como vocês veem, não? Dando aquelas explicações, e vamos deixar ela por enquanto passando por ela. Agora é outra. Mas quando fala outra, é porque está tendo em conta a primeira, falou alguma coisa e quer seguir falando, acrescentando mais, então fala outra também. Primeira falou do semeador. E falou dessa boa semente, neste caso toda ela é boa semente, o problema não é com outras sementes, sino com a terra, a classe de terra em que cai a boa semente. Agora introduz também uma outra semente rival que é colocada no meio da terra, na qual o Senhor semeou. Sua palavra disse, dizendo, o reino dos céus. Às vezes, nós, quando ouvimos essa expressão, o reino dos céus, às vezes imaginamos nossa passada para a glória, quando vamos morrer e vamos estar com o Senhor no terceiro céu. E geralmente sempre falamos o reino dos céus como nos referindo aos céus mesmo, onde está o Senhor. E certamente que, claro, o Senhor está nos céus. E certamente que se morremos, vamos estar com Ele no paraíso, que segundo os Coríntios, capítulo 12, se refere ao terceiro céu. Mas aqui, quando o Senhor emprega todo este capítulo, a expressão o reino dos céus é semelhante. Vemos que está se referindo, se vocês podem perceber e comparar parábola tras parábola desta coleção, e ainda outras em outros lugares também, que se refere fundamentalmente à primeira vinda de Cristo, na qual o reino do céu foi introduzido. João Batista falou que estava aí perto, e Jesus também introduziu o reino dos céus, e com as parábolas, como por exemplo aquela do semeador. Esse semeador é o Filho do Homem na sua primeira vinda, que começa a semear a semente, que é a palavra de Deus, o Evangelho ao longo da história da igreja. Então vemos que o reino dos céus abrange o período da história da igreja entre a primeira e a segunda vinda do Senhor. E aquilo que o Senhor Jesus vai introduzir na segunda vinda, que é o tribunal de Cristo, ou o juízo das nações também, o milênio. Ou seja que esses capítulos da vinda primeira do Senhor, a edificação da igreja até a segunda vinda com o seu tribunal, o juízo das nações, o estabelecimento do milênio, isso é o que o Senhor está falando nestas parábolas, e que Ele chama do reino dos céus. Claro que o céu reinando na terra, mas reinando
primeiramente na pessoa do Filho, porque o Filho é quem é verdadeiramente a esfera do reino de Deus e dos céus. Antes da criação, quando somente estava a Trindade, a esfera do reino do Pai e o Filho. E agora também, nós somente podemos entrar no reino nascendo de novo do Espírito do Filho. O Filho é a esfera do reino. Ainda que seja nesta história, ainda nesta terra e neste tempo. A palavra fala também de um aspecto do reino que tem a ver com a história da igreja. Paulo, em suas epístolas, diz, por exemplo, que fulano e vengano ajudavam a ele no reino. E que o reino de Deus não é comida nem bebida, sino gozo, paz. É um aspecto, não o único, mas é um aspecto atual do reino. O Senhor Jesus introduzindo o reino e edificando através de semear a sua palavra do Evangelho, da graça e do reino, crescendo na igreja. Então há um aspecto do reino que se desenvolve durante a história da igreja, até a segunda vinda. E então, na segunda vinda, depois daqueles juízos, que não são totais, porque aquele juízo do trono branco é depois do milênio, mas antes do milênio está aquele tribunal de Cristo, e aquele juízo das nações. Aquele que vencer lhe dará autoridade sobre as nações. Tem que haver um tribunal de Cristo para que apareçam os vencedores, e tem que haver um juízo sobre as nações para que apareçam aquelas nações sobre as quais governarão os vencedores da igreja. Então, o tribunal de Cristo, que aparece, por exemplo, em Romanos 14, em 2 Coríntios, tem que ter lugar na segunda vinda de Cristo, assim como também o juízo das nações, que aparece em Mateus 25, juízo das nações. Tudo isso é para que algo novo seja introduzido na terra antes do novo céu, da nova terra, da nova Jerusalém, ou seja, no milênio. Esses capítulos da história da igreja, do milênio, com as primeira e segunda vinda de Cristo, são os capítulos do reino de Deus que se chamam reino dos céus. Não é o propósito explicar isso em detalhes, sino somente um pequeno marco para lembrar o contexto em que estamos lendo esta parábola inicial que estamos considerando. Então diz aqui, o reino dos céus, estou no verso 24 de Mateus 13, é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Vou ler verso 36, vou ler alternadamente a parábola com a explicação do Senhor, porque ela nos ajuda a entender a própria parábola. Então agora vou ler 36 e 37 e ainda 38. Então, despedindo as multidões, foi Jesus para casa, e chegando-se a ele, os seus discípulos disseram, explica-nos a parábola do joio do campo. Já tinha falado 4 parábolas, do semeador, do joio, da mostarda e do fermento, mas eles ficaram preocupados principalmente com esta parábola do joio. Explica-nos a parábola do joio do campo. E ele respondeu, o que semeia a boa semente é o Filho do homem. Ele já interpretou. Quem que é este homem? E agora disse a primeira parte do verso 38. O campo é o mundo. É interessante que aqui não fala que o campo é a igreja, senão o mundo. O mundo é o campo no qual o Filho do homem semeou boa semente. Né?
um homem que semeou boa semente no seu campo. Já explicou o homem, que é o filho do homem, já explicou o campo, que é o mundo, e agora diz, verso 38, a boa semente são os filhos do reino. Os filhos do reino plantados pelo Senhor no mundo. Já depois explica também o joio, mas voltamos para a parábola. Verso 25. Mas, enquanto os homens dormiam, olha isso, porque o inimigo sempre nos pega dormidos. É aí quando ele faz as coisas ocultas, quando estamos dormindo. Veio o inimigo dele. Ele tem um inimigo que sempre quer estragar tudo que ele está fazendo. E ele conhece isso. Semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. Agora Jesus, no verso 38, na última parte, diz: os joios são os filhos do maligno. E no campo do mundo, o Senhor semeou filhos do reino. O inimigo, no mesmo campo, mas no meio do trigo, semeou filhos do maligno. Os filhos de Deus, do reino, e filhos do maligno, crescendo juntos no mesmo campo, que é o mundo, não a igreja. Porque se és filho de maligno, não nasceu de novo, não está na igreja. Não, porque para a igreja não se entra de maneira exterior. Tem que nascer de novo. Tem que ser comprado pelo sangue, regenerado pelo Espírito. E senão não pode ver, nem sequer, nem nos entrar o reino de Deus. Não pode entrar sem nascer de novo. Se nasce de novo, da água e do Espírito, pode entrar no reino. Mas se não, é filho do maligno. Palavra dura, mas são palavras de Jesus verdadeiras. Não tem nada de mentira. Existem filhos do diabo entre os filhos de Deus. Mas não na igreja, senão no mundo. Então, continuamos na parábola, verso 26. E quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Disse o Senhor no verso 39, o inimigo que o semeou, porque diz que o inimigo, quando os homens dormiam, semeou filhos do maligno no meio do trigo, no campo. E esse inimigo é o próprio diabo. O inimigo é o diabo, semeando pessoas. Que coisa terrível. Filhos, não somente mentiras, não somente heresias, não somente mal entendidos, senão pessoas dele. Que terrível. Filhos do maligno. Então disse aqui a parábola. Quando a erva cresceu e produziu fruto, apareceu também o joio. Então, vindo os servos do dono da casa, lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? De onde vem, pois, o joio? Acaso a palavra do Evangelho não é uma coisa boa? Isso é cruzadas, inquisição, escândalos, tudo isso de onde vem? Uma vez, irmão, estava numa livraria e encontrei uma enciclopédia de 10 tomos. Era assim como esta mesa, tomos grossos, tomos brancos, nem sequer eram brancos. Sabe qual era a história, o título dessa enciclopédia? História Criminal do Cristianismo. Esse era o título de uma enciclopédia de 10 volumes grossos, volumes brancos. História Criminal do Cristianismo. Atribuindo ao cristianismo um monte de coisas
de parte dos filhos do diabo, mas aplicando o cristianismo. Coisas feitas da parte do diabo a nome de Deus no meio da cristiandade. 10 volumes. Acho que os maçons estão muito contentes com essa literatura, eles gostam de ler muito disso nas lojas deles. Então diz aqui: não semeaste boa semente no teu campo, de onde vem pois o joio? Ele, porém, lhe respondeu: um inimigo. E explicou depois que o diabo fez isso. Mas os servos lhe perguntaram: queres que vamos e arranquemos o joio? Não, replicou ele, para que ao separar o joio, não arranqueis também com ele o trigo. O Senhor está muito interessado em preservar o trigo. E às vezes nesse trabalho adiantado de inquisição, de juízo apressurado, queremos tirar o joio e tiramos o trigo. Então o Senhor fala que não. O Senhor está antecipando aqui nesta parábola a história da igreja, a história do cristianismo e da cristiandade, usando isso no sentido cristianismo, aquele verdadeiro, cristiandade, aquele nominal mais largo. Não é necessário que vocês usem as mesmas parábolas que eu uso e explico para vocês me entenderem. Então agora diz aqui: deixai-os crescer juntos até a colheita. Então vamos um pouquinho para trás, no verso 39. O inimigo que o semeou é o diabo. A ceifa, e aqui o Senhor usou como sinônimo de colheita a palavra ceifa, porque se referiu à colheita e agora explica a ceifa como sinônimo de colheita. É a consumação do século. E aqui ele introduz uma frase que vai usar em várias ocasiões. E é necessário lembrar isto. Aqui ele está começando com esta parábola a falar da consumação do século. Já os apóstolos começavam a ouvir essa expressão e depois a usar eles também e a perguntar por isso e ele a responder. Então já chama a atenção que temos que pôr muito cuidado no uso de Jesus nesta expressão, a consumação do século, como sendo a colheita e a ceifa, e usando colheita e ceifa como sinônimos. Colheita, ceifa e consumação do século são sinônimos, pelo menos. Não sei se estou entendendo bem, não sei vocês que acham. Lá falou a colheita, agora tomou a palavra ceifa para se referir à colheita e disse que essa ceifa, que é a colheita, é a consumação do século. Porque às vezes nós até podemos usar colheita uma coisa, ceifa outra coisa, consumação do século outra coisa, mas aqui não. Ele desde já está juntando colheita, ceifa e consumação do século. Então disse aqui: e os ceifeiros são anjos. Voltamos então ao verso 30. Deixai-vos crescer juntos até a colheita, e no tempo da colheita direi aos ceifeiros, aos anjos, não aos inquisidores, não a Torquemada, senão a Miguel. Entende a diferença? Sabe quem foi Torquemada? Um famoso inquisidor. E Miguel é um arcanjo. Os ceifeiros não são os inquisidores, são os anjos. O que vai dizer o Senhor aos anjos no tempo da colheita? Por favor, irmãos, olhem para o texto aí, a ver se eu estou lendo mal.
ajuntai primeiro. Será que é o joio ou o trigo? O joio. Quem que vai juntar primeiro? Joio ou trigo? O joio. O que disse aqui o Senhor? O que disse sua Bíblia? Primeiro o joio. Primeiro o joio. Aqui já me faz pensar. Porque às vezes como que se fala bastante que o Senhor vai primeiro juntar o trigo. Vai levar o trigo para a glória. E depois o joio vai ser queimado. Mas aqui o Senhor como que tinha outra escola, não? Pelo menos nesta passagem, me parece que o Senhor parece que é pós-tribulacionista. Parece. Se fosse pré-tribulacionista, falaria juntar primeiro o joio antes de tocar. Juntar primeiro o trigo antes de tocar o joio, verdade? Porque como vou? Mas não. Jesus fala claramente, e eu penso que pelo menos eu, não sei se você é livre, eu tenho que falar nesta ordem. Se ele não tivesse falado a palavra primeiro, estaríamos tranquilos. Então, poderíamos falar primeiro, segundo, com a ordem gramatical, mas não, ele falou uma ordem aos anjos. Ajuntai primeiro o joio. Não sei se esse é o nosso paradigma, mas se não é, que vamos corrigir? A parábola ou o nosso paradigma? Claro que há outras passagens também, mas pelo menos não creio que o Senhor vá falar uma passagem contra a outra. Todos os passagens têm que falar da mesma coisa. Vamos ver se é assim. Diz acá, ajuntai primeiro o joio, vírgula, e continua detido no joio. Atai-o em feixes. É um processo. Primeiro, ajuntá-lo, porque está disperso, tem que ser ajuntado e atá-lo em feixes. Parece que é como uma espécie de globalização. Juntando em feixes o joio para introduzir ele na fornalha. E disse, atai em feixes para ser queimado, mas o trigo recolheiro no meu celeiro. Se não tivesse falado primeiro, mas falou primeiro o joio. Voltando à explicação que ele deu. Estamos aí no verso 40, quando diz, assim como o joio é colhido e lançado no fogo, assim será na consumação do século. Mandará o Filho do Homem os seus anjos, que ajuntarão do seu reino todos os escândalos e os que praticam a iniquidade, e os lançarão na fornalha acesa. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então, os justos resplandecerão como o sol no reino do seu Pai. Quem tem ouvidos para ouvir, acrescentam alguns manuscritos, ouça. Então o Senhor pegou uma parábola completa, não? Uma perícopa que chamamos, começa, desenvolve e termina. Isso que ele falou e isso que ele explicou. Acho que, se não pensamos igual que ele, neste respeito aqui, pelo menos desta parábola, ou se vamos pensar que ele vai dizer coisas contraditórias depois, não me atrevo a pensar que ele se contradiga. Penso que somos nós que temos que examinar. Bom, vamos passar outra parábola neste mesmo capítulo. Vamos passar a página
de chegar no verso 47 e ao verso 50, que são versos que também falam da consumação do século. Já aquele outro passagem do tesouro escondido ainda fala do reino, mas não precisamente o aspecto da consumação do século. A pérola tampouco, fermento tampouco, o grau de mostarda tampouco. A segunda parábola desta coleção do reino dos céus, que fala da consumação do século, que é colheita e ceifa, a mesma coisa. É a parábola da rede. Vamos ver a parábola da rede e ler toda ela. Diz assim: o reino dos céus é ainda semelhante, ou seja, que já falou muitas semelhanças e vai falar uma outra semelhança, vai a reforçar o que ensinou. Não vai contradizer, vai reforçar. Então ele diz assim, verso 47: o reino dos céus é ainda semelhante a uma rede que, lançada ao mar, recolhe peixes de toda espécie. Parece que não está falando ainda de estar nas nuvens com as harpas de Deus, louvando a Deus. Parece que vamos louvar a Deus todavia um pouco na terra. Está falando da evangelização da igreja, esse aspecto do reino dos céus, a história da igreja, lançando a rede para pescar. Só que essa rede pesca toda espécie. E esta tradução aqui diz que peixes, não? Recolhe peixe de toda espécie. A palavra no grego diz recolhe todo gênero, e não fala mais. A palavra peixe não está no grego, aqui está o grego. Não está no grego, é a palavra simplesmente gênero, que aqui foi traduzido espécie. E a palavra peixe de toda espécie, foi o tradutor que quis fazer uma paráfrase e colocou a palavra peixe, mas será que uma estrela de mar é um peixe? Será que uma anguila é um peixe? Um cavalo de mar é um peixe? O que falou que aquela rede pegou foi todo gênero. Jerusalém fala de tudo. Essa versão de fala tudo, não colocar a palavra peixe. Aqui fala a palavra gênero, que aqui foi traduzida espécie, mas a palavra peixe é acrescentada pelo tradutor. Não foi falada por Jesus. Assim que vemos que aquela rede, sim, pega peixe, graças a Deus pelos peixes, mas também pega serpente de mar, pega eriços, pega muita coisa, pega peixes limpos e peixes imundos, no contexto judaico da lei, verdade? Pega peixes comestíveis, limpos, e também pega animais incomíveis. Assim como existe na colheita trigo, que é comível, existe também joio, que é incomível. E assim a rede do Evangelho que a igreja lança no mar da parte do Senhor em seu nome, arrasta para a praia todo gênero de animais, até sapatos. Às vezes os pescadores pescam sapatos velhos. Só para rir um pouco, não? Oh Deus, que eu não seja um sapato, Senhor. Que eu seja um peixe bom. Então diz aqui: e quando já está cheia, os pescadores arrastam-na para a praia, e assentados escolhem os bons para os cestos, e os ruins deitam fora. Uau, se terminasse a parábola, parece que matizaria um pouquinho aquela do joio, mas a parábola não terminou ainda. A parábola continua e diz: assim será na consumação do século. Volta a falar da consumação.
Como começou? O reino dos céus é ainda semelhante. Ou seja, que aquela semelhança da parábola do joio é reforçada pela parábola da rede. Porque em boca de 2 ou 3 testemunhas conste toda a parábola. Então disse aqui, verso 49. Assim será na consumação do século. Como? Como vai ser? Onde falou da consumação do século? Já falou na parábola do joio. Que falou? Que ele vai mandar os ceifeiros, os anjos, e vai dar uma ordem. Ajuntai primeiro o joio. Que não se escapem esses ladrões, esses assassinos, esses pícaros. O Senhor vai mandar a polícia dele a prender a todos esses. Agora que diz aqui, sairão os anjos e separarão. Que separarão? Os maus. Que separarão que? Os maus dentre os justos, não o justo dentre os maus. Parece que temos ouvido um pouco diferente. Parece que se fala que vai separar os bons dentre os maus. Vai arrebatar os bons, que vão para a glória, e os demais vão ficar aqui na tribulação. O Senhor falou que na consumação do século não vai separar os bons dentre os maus, senão os maus dentre os bons. Será que estou lendo ao revés? Será meus óculos que estão um pouco sujos? Você como lê na sua Bíblia? Como fala a sua... Aqui seguro que tem várias versões, obrigado, verdade? Temos quantas versões aqui? Alguém quer ler a sua versão? Atualizada, Jerusalém. Aqui está sendo comparada, aqui está o grego também. Contemporâneo. Ah, bom, e tem várias. Pelo menos esta que estou lendo diz: sairão os anjos, separarão os maus dentre os justos. Não o justo dentre os maus. Os maus dentre os justos. E os lançará na fornalha acesa, ali haverá choro e ranger de dentes. Então, note que a este fenômeno chamou de consumação do século. Usou a palavra colheita, a palavra ceifa e a palavra consumação do século e explicou como vai ser. Depois, se Deus permite, seguiremos outras palavras de Jesus. Mas vamos ver as palavras que Paulo aprendeu na tradição de Jesus. Lembre-se que em Tessalonicenses, Paulo disse: vos digo em palavra do Senhor. Essa carta aos Tessalonicenses era mais antiga que quando se escreveram os evangelhos. Mas a tradição oral ele lembrava. E ele ensinou aos Tessalonicenses baseado na tradição oral de Jesus e também do profeta, especialmente Daniel. Vamos ler as palavras, pelo menos por enquanto, algumas delas, para ver como Paulo via este assunto da consumação dos séculos, como as coisas vinham juntas. Que às vezes nós temos ouvido que primeiro o Senhor vai juntar primeiro o trigo, vai separar o trigo, os bons dentre os maus. E depois de um tempo, quando ele está descansando, então ele vai aqui a fazer uma coisa, mas vamos ver o assunto de simultaneidade. Como o Senhor não leva primeiro o trigo, senão que ele faz um duplo trabalho na sua vida, na consumação do século. Depois voltaremos a Mateus, só para ensamblar, encaixar também com o pensamento de Paulo, o mais antigo, que está em 1ª e 2ª Tessalonicenses. Não temos o tempo, senão estudaríamos 1ª e 2ª Tessalonicenses todinho. Mas como o nosso tempo é limitado, temos que aproveitar agora o momento da propaganda. Não? Amém. Então,
me perdoem que use palavra propaganda, não tenho interesse em propaganda nenhuma. Só que juntos pesquisemos a verdade. Agora vocês estão me ouvindo, algum dia eu tenho que ouvir vocês também. Tranquilo, vou ter que ouvir também vocês, se não tem problema. Segundo os Tessalonicenses, vou ler no primeiro capítulo. O assunto do segundo capítulo pode ser depois. Pero por causa que Jesus falou, consumação do século, colheita e ceifa juntos. Amém? Então, segundo os Tessalonicenses, capítulo 1. No 2 tem muita coisa, mas não vamos entrar ainda no 2. Vamos ver esse assunto conjunto. Paulo, Silvano e Timóteo, segundo os Tessalonicenses, segunda epístola. Depois olharemos, se Deus quiser, a primeira. Por enquanto, por causa do tempo e da precisão, vamos a ler uma passagem parcial. Paulo, Silvano e Timóteo, 1:1, de segunda aos Tessalonicenses. A igreja dos Tessalonicenses em Deus Pai, nosso Deus Pai, nosso Pai, e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vosotros, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vosotros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com nós outros vai aumentando a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé. Já começou a usar duas palavras importantes. Esta palavra constância é uma palavra que podemos dizer sinônima de uma palavra paciência e de uma palavra perseverança. Essa palavra no grego é hipomené. Hipomené a vezes é traduzida a perseverança, a vezes é traduzida a paciência e às vezes é traduzida a constância. Mas a palavra no grego é a mesma, hipomené. Desde já chamo a atenção essa palavra hipomené, porque Jesus falou da palavra da perseverança, aquele que guardar a palavra da minha perseverança. É a palavra que vamos encontrar lá em Apocalipse, quando o Senhor fala para a Laodiceia: quando guardaste a palavra da minha hipomené, eu também te guardarei da hora da prova. Então, sempre lembre-se essa expressão, que é uma expressão técnica. Depois vamos entrar nela quando Jesus introduz ela num contexto, e vamos a seguir esse contexto dessa palavra, para não pegar essa palavra isolada em nenhum contexto, sino sempre dentro do seu contexto. Porque o problema quando pegamos uma frase, isolamos ela do contexto, podemos colocar em qualquer lugar, mas não está correto colocar a palavra em qualquer lugar. Sempre você tem que ver o contexto da palavra. Onde apareceu essa palavra pela primeira vez e como aparece ela ao longo das Escrituras e em que contextos aparece. Porque a palavra tem sentido melhor se se considera seu contexto. Às vezes o contexto impide você colocar ela em outro contexto. Assim que desde agora chamo a atenção essa palavra hipomené, que ao longo da Escritura tem sido traduzida perseverança, ou também paciência, ou também constância. Bem?
Jesus falou ele que perseverar até o fim, este será salvo. Essa é a sua palavra, da perseverança. E lembre-se que a perseverança dele, a palavra que ele fala da perseverança, é até o fim. Se não é até o fim, não é perseverança. A paciência tem que dar fruto completo se é até o fim. Tenha a paciência, seu fruto. Se eu só chego até a metade, isso já não é paciência. Se eu acabo tirando a toalha como um boxeador que se rinde antes de terminar a peleia no ringue, isso não é perseverança. Perseverança implica chegar até o fim. E hay que ver a que fim ele se refere no contexto, quando ele fala da perseverança até o fim. Então, voltamos aqui a esta leitura, vamos a ver os contextos desta palavra constância e fé, como em outros lugares diz, aqui está a fé e a perseverança dos santos. Ele diz aqui: nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, verso 4, 1 Tessalonicenses, à vista da vossa constância e fé em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Esse é o contexto de constância e fé. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Esse é o contexto de fé e hipomené. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. Aqui temos duas tribulações diferentes. O mundo atribula a igreja, e por causa de que o mundo persegue e atribula a igreja, por isso Deus atribula o mundo. Não se lembra lá que fala o Senhor lá em Apocalipse, por quanto derramaram o sangue dos santos, Deus lhes deu a beber sangue. Por que Deus vai dar a beber sangue ao mundo? Porque o mundo demonstrou gostar muito do sangue, especialmente dos cristãos. Hoje mesmo estão matando cristãos, estão queimando cristãos. Tem feito até assado de cristãos. Eles gostam do sangue dos cristãos. Por isso vão beber sangue. Mas olha o que diz aqui: é justo diante de Deus pagar com tribulação aos que vos atribulam. A igreja sempre tem sido atribulada, sempre. Não tem havido uma geração que a igreja não tenha sido atribulada. Não ao mesmo tempo em todas partes, mas quando uns estão tendo descanso para orar e apoiar os outros estão sendo atribulados. Já seja pelos russos, já seja pelos nazis, já seja pelos comunistas, pelos muçulmanos, pela nova era, etc. Pelos romanos, pelos persas. Deus vai castigar com tribulação aos que atribulam a igreja. Então sigue falando aqui. E, aí só tinha uma vírgula. E aos outros que sois atribulados, escuta aqui, alívio juntamente conosco, quando apareceu um sinal de tempo. Assim como esse, a gente vai primeiro o joio, sinal de tempo. Aqui apareceu um sinal de tempo. Quando? Quando é um sinal de tempo? É advérbio de tempo.
Então diz aqui, vamos ler com cuidado, versos 6 e 7. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê paga a tribulação aos que vos atribulam, e a vós, outros, que sois atribulados, note, alívio juntamente conosco. Esse conosco é com Paulo, com Silvano, com Timóteo, com os apóstolos. Deus vai dar alívio à igreja Tessalônica e às igrejas que são como ela, juntamente com os apóstolos, quando do céu se manifestar. E aqui aparece a palavra manifestar, que tem a mesma raiz de epifania. Quando que Deus vai dar alívio aos santos? Juntamente quando dê alívio aos apóstolos. Se já morreram, bom, alguns vão ressuscitar, os que estão vivos vão ser transformados. Se morreram, vão ser também ressuscitados. Mas olha aqui, quando se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, não é uma vinda secreta. O que é secreto não é a vinda. O que é secreto é a hora da vinda. Ninguém sabe o dia e a hora. Isso que é secreto. Não há vinda. A Bíblia não fala de uma vinda secreta. Fala de uma hora secreta. E diz assim: quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus. Não só os que desobedecem, sino também os que não conhecem, porque poderiam haver conhecido. Por isso vai se vingar dos que não lhe conhecem, porque poderiam lhe haver conhecido. E também diz, e contra, esse é um aí, contra os que não conhecem a Deus e contra os que não conhecem o Evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes, ou seja, estas duas classes de pessoas. Os que desobedecem o Evangelho e os que desconhecem o Evangelho, podendo tê-lo conhecido. Quando estavam por ouvir alguma coisa, mudaram da rádio, mudaram o programa da televisão, não quiseram ouvir a pessoa que estava falando, deram nas costas, não me fale disso, por isso não conhecem. E Deus vai se vingar dos que não lhe buscaram, não buscaram a verdade, nem deram ouvidos. Então diz aqui, estes, ou seja, estas pessoas, sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Note que está falando de epifania, manifestação gloriosa, quando, outra vez, advérbio de tempo, segunda vez que aparece quando. Já havia falado quando? Aí, naquele verso 7, verdade? E agora para no verso 10, quando vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creem. É a mesma situação, é o mesmo momento, é o mesmo quando. Não são dois quandos. É a consumação do século. É a colheita e ceifa. Veja os dois quandos. Vamos repetir o quando anterior. Diz, verso 7. E a vosotros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando? Quando que vão receber alívio santos? Com os apóstolos. Quando do céu se manifestar o Senhor Jesus, não antes, nem depois, sino quando se manifestar o Senhor Jesus,
com os anjos do seu poder em chama de fogo, tomando vingança. Oh, ou seja que alívio e vingança no mesmo quando. Viu? Quando vai dar alívio? Quando se manifestar em vingança. E quando vai se vingar? Quando aparecesse para ser admirado nos crentes. Quando eles são transformados à sua imagem, aí é que ele vai ser admirado neles. Esse é o mesmo quando. Observe de novo esses quando. Verso 7. Vosotros que sois atribulados, alívio, juntamente conosco. Juntamente. Note esse assunto. Porque disse Paulo, em outra carta, na anterior, que não precederemos os que dormem. Sei que os mortos têm que ressuscitar primeiro. Não precederemos os que dormem. Alívio juntamente conosco. Se é que eles já morreram. E já morreram. Quando se manifestar em chama de fogo para dar retribuição, amém, aos que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao Evangelho, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Quando? Quando é que eles vão ser banidos? Quando vier para ser glorificado nos seus santos. Isso é na vinda do Senhor. Diz que Cristo é nossa vida. E que quando Ele seja manifestado em glória, nós seremos juntamente manifestados com Ele em glória. Juntamente. Alívio juntamente conosco e juntamente com Ele, quando Ele vier para ser admirado nos santos. Então diz aí, ser admirado em todos os que creram naquele dia. Naquele dia não fala de 2 dias, fala um dia, naquele dia. Porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Oh meu Deus, aqui está falando coisa séria. Não sei se estou lendo mal, mas eu vejo colheita, ceifa, consumação do século, tudo junto. Agora vou fazer outra aclaração, porque depende do horário, do tempo que tenhamos, podemos introduzir um pouquinho da parte seguinte, se Deus nos concede. Mas desde agora vou chamar a atenção de algo. Existe uma palavra para referir-se à vinda do Senhor, que é parousia. E outra palavra que é epifania, a manifestação da sua vinda, da sua presença. Então, por causa dessas duas palavras, parousia e epifania, algumas pessoas têm falado que são 2 vindas. Uma vinda secreta, dizem que é a parousia, que é antes da tribulação, e outros dizem, e outra vinda gloriosa, que seria depois da tribulação, que é a epifania. É essa versão. Eu não quero ridiculizar ninguém, digo isto com todo respeito, procurando examinar se é verdade que é assim. Se é verdade que a palavra parousia se refere a uma vinda secreta anterior à tribulação, e a palavra epifania se refere a outra vinda gloriosa depois da tribulação, mas, irmão, resulta que essas 2 palavras estão misturadas. E às vezes até se fala da epifania, da parousia, aqui nesta mesma carta. Aqui nesta mesma carta, vai chegar um pouco mais adelante e você vai ver que fala da epifania, da parousia. Misturando as 2 palavras. E às vezes você vai encontrar a palavra parousia no contexto da vinda gloriosa depois da tribulação. Vai encontrar a palavra parousia. Por isso trouxe aqui o grego para que qualquer que quer comprovar possa fazer. E vamos
pegar, quando nos encontramos com a palavra vinda, eu vou dizer, aqui no grego é parousia. Ainda que pareça, pelo contexto, que está falando depois da tribulação. Então, se vocês me permitem, um tempinho mais, vou buscar pelo menos 2 ou 3 testemunhas da vinda como ladrão, para que você leia o contexto, a ver se se refere a uma vinda segreda antes da tribulação, ou se refere à vinda única depois da tribulação. Então existem, acho que 5, 6 passagens que falam da vinda como ladrão. Eu não vou fugir de nenhum deles, mas vou escolher 3 que são muito significativos e gostaria que você possa ler na sua Bíblia acerca dele. Um está na página anterior aqui, no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, que é uma palavra antiga, por favor, leia com seus próprios olhos. Vamos no capítulo 5 de 1 Tessalonicenses, a ler os primeiros 3 versos. Até podíamos ler mais, mas as palavras-chave que quero chamar a atenção dos irmãos são as seguintes. Irmãos, verso 1, 1 Tessalonicenses 5. Relativamente aos tempos e às épocas, essa palavra cronos e kairos, os sações que perguntaram a Jesus em Atos capítulo 1, Senhor, já vas restaurar o reino de Israel? Não toca a voz saber os tempos e as sações que o Pai colocou na sua potestade. Ninguém pode dizer dia e hora. Está perto, sim, mas dia e hora não vamos falar, porque vamos a desobedecer ao Senhor. Então disse, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, não só o Senhor, o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Então vamos ver como ele descreve este dia segredo, hora secreta, no qual ele vai vir. Diz, quando? Está falando desse mesmo dia. Quando andarem dizendo paz e segurança. Que mais vai falar isso se agora se está falando? Que mais vai falar é o anticristo. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhes sobrevirá repentina destruição, como vem a dor do parto a que está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Olha que está associado com a vinda do Senhor como o ladrão da noite. Um dia, repentina destruição, da qual não escaparão. Vamos ver outra. Vamos segundo de Pedro. Segunda epístola do apóstolo Pedro, capítulo 3. Segunda de Pedro, capítulo 3. Vou ler desde o verso 9. Você pode depois pegar um contexto maior. Não retarda o Senhor a sua promessa, verso 9 do capítulo 3, segunda de Pedro, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça. Note que parece que o Senhor não é hipercalvinista. Não?
que fala não querendo que nenhum pereça. E alguns hipercalvinistas falam que o Senhor quer que pereça. Mas Ele não quer que nenhum pereça. Ele quer que todos sejam salvos. Se não se salva não é porque Ele não quer nem não possa, sino que Ele respeita que eles não querem. Que nenhum pereça, sino que todos cheguem ao arrependimento. Virá, entretanto, como ladrão, não disse que o Senhor, o dia do Senhor, no qual, note, no dia do Senhor como ladrão, o que vai acontecer? No qual os céus passarão com estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados. Também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Note, que está relacionando com o dia da vinda como ladrão? Vê? Será que estou lendo mal? Leio de novo, verso 10. Virá, entretanto, como ladrão o dia do Senhor, como ladrão. O dia do Senhor como ladrão. No qual, no dia como ladrão da vinda do Senhor. Essa palavra vinda é parousia, não é epifania. E diz, no qual os céus passarão com um estrepitoso estrondo, e os elementos se desfarão abraçados, também a terra e as obras que nele existem serão atingidas. Segundo testemunho. Vou a um terceiro. Apocalipse 16. Apocalipse capítulo 16. Note que todo esse capítulo de Apocalipse se refere às 7 taças da ira, 7 flagelos, pragas que estão nas taças, nas copas poterium da ira. E todos os selos podemos ver que falam do tempo da grande tribulação. Por exemplo, vamos começar a ler o quarto flagelo. Isso está no verso 8. Capítulo 16, vamos ler desde o verso 8. O quarto anjo derramou a sua taça sobre o sol, e foi-lhe dado queimar os homens com fogo. Com efeito, os homens se queimaram com imenso calor, blasfemaram o nome de Deus, que tem autoridade sobre estes flagelos, e nem se arrependeram para lhe darem glória. Você acha que este quarto flagelo é antes da tribulação ou durante a tribulação? Você que acha? Se são as taças da ira nos quais se consuma a tribulação. Se no sexto selo chegou o dia da ira, e no sétimo selo se tocam as trombetas, e na sétima trombeta se tocam as taças, e esta é a quarta taça, já é a tribulação. Começou no sexto selo, e chega na quinta, e disse: derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta. O trono da... Ou seja que já, pelo menos o trono da besta está, não penso que vai estar só o trono sem a besta. Se está o trono da besta, tem que estar a besta de algum lado. Acho que é grande tribulação. Cujo reino da besta se tornou em trevas. E os homens remordiam as línguas por causa da dor que sentiam, e blasfemaram o Deus do céu por causa das angústias e das úlceras que sofriam, e não se arrependeram de suas obras. Deus queria arrependimento, facilitar o arrependimento, e eles não aceitaram. Derramou o sexto
a sua taça sobre o grande rio Eufrates, cujas águas se secaram, para que se preparasse o caminho dos reis que vem do lado do nascimento do sol. Informo aos meus irmãos que o rio Eufrates já secou. A taça não só fala que vai secar, sino que vai secar para que passem os exércitos do rei do Oriente. Mas o que estou dizendo é que o rio Eufrates já secou. Você pode ver ele na internet, seco. A gente caminhando pelo chão, o fundo do rio Eufrates quarteado e seco. O rio Eufrates já está seco. E diz: então, verso 13: vi sair da boca do dragão, da boca da besta, já é puro governo do anticristo, pura grande tribulação, sexta taça, e da boca do falso profeta, 3 espíritos imundos semelhantes a rãs. Porque eles são espíritos de demônios, operadores de sinais, e se dirigem aos reis do mundo inteiro, com o fim de ajuntá-los para a peleja do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Dessa peleja falamos a vez passada. Armagedon. Agora, note, o verso 16 fala assim: então os ajuntaram no lugar que em hebraico se chama Armagedon. Ou seja, que esta sexta taça é Armagedon. Mas leia o verso 15 no contexto de Armagedon, do governo do anticristo, que diz: eis, disse o Senhor, que venho como vem o ladrão. Ainda não tem vindo, já está governando o anticristo, já está a sexta taça derramada sobre ele, só falta a 7ª que estudamos a vez passada, e ainda o Senhor está falando que vai vir como vem o ladrão. Eis que venho como vem o ladrão. Bem-aventurado aquele que vigia e guarda suas vestes, para não andar nu e não se veja a sua vergonha. Em que contexto Jesus fala estas palavras? No contexto de Armagedon, da sexta taça da ira. Ainda está falando que vai vir como ladrão. Se dá conta? Não sei como podemos colocar a vinda como ladrão antes da tribulação, se já está aqui o anticristo entre elas, reunindo o mundo contra ele, para Armagedon, e o Senhor ainda está falando: eis que venho como ladrão. Como vamos desfazer estas palavras, tirando do contexto delas? O contexto coloca elas no ponto certo. Diz, quando ele fala: ajuntai primeiro o joio, atai-o e feche. E isto aqui, lá, os reis da terra, para juntá-los para a batalha daquele grande dia, Armagedon. Separai os maus dentre os justos. Os maus vão se juntar no bando de Satanás contra Cristo e os céus. Mas aqui o Senhor ainda está falando no contexto da sexta taça. Só falta a última, que vai vir como ladrão, que estemos preparados. E lembra esta. E como falava lá em Tessalonicenses: destruição repentina, como dores, a mulher encinta e não escapará. E como falava também naquela outra passagem de Pedro: no dia que ele vem como ladrão, os elementos estarão ardendo, etc, etc. Esse é o contexto do dia como ladrão. Tem outras passagens
que falam desse dia, mas este contexto aqui é muito importante. Os outros não contradizem isto, mas estes falam muitos detalhes ao redor. Então, irmãos, por hoje vou parar aqui. Vamos ver se o Senhor nos permite continuar amanhã. Amém? Oremos então. Obrigado por vossa paciência. E lembre-se, irmãos, eu estou falando melhor que entendo, não impondo nada. Você siga pesquisando, amém? Siga buscando a Deus, siga perguntando a Deus, amém? Todavia não temos falado tudo que se tem que falar, mas pelo menos uma introdução. Vamos orar. Querido Pai, graças pelo que podemos ler na Tua Palavra. Sabemos que devemos pensar não de outra maneira, senão como está escrito. E há tantas outras coisas escritas também que desejamos compreender em conjunção com estas. Porque certamente que não estão contra estas. Nos ajuda, Pai. Encomendamos esta consideração que precisamos nestes dias, que tanta coisa se ouve, para que o Senhor prepare nossos corações. Porque o Senhor certamente quer nos armar. Se o Senhor padeceu por nós, nós também temos que estar armados com o mesmo pensamento, disposição a passar o que for preciso, para não ser desarmados. Entregamos a Ti nossas considerações, todo o nosso ser, nos sometemos a Ti, pedimos luz e compreensão maior, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. E amém. Obrigado.